Ei, ei, ei. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa da Paz, esse espaço, né, de tranquilidade que traz para a gente oportunidade de aprendizado, oportunidade da gente crescer um pouquinho mais, da gente descortinar algumas situações que a espiritualidade traz para a gente, né? Então, para a gente começar o nosso estudo da noite de hoje, vamos fazer a leitura do livro
Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 83, que tem como título Avancemos Além. E aí Emmanuel diz o seguinte, ele começa com uma passagem da carta de Paulo aos Hebreus, que diz o seguinte: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. E Emmanuel comenta para nós: aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente, todavia não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer. Vendo-se sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo, com profundo acerto. Deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Como é que Paulo chama a nossa atenção e Emmanuel explica para nós a necessidade de trazermos para a nossa vida diária os ensinamentos que a gente recebe, seja na casa espírita, seja na igreja católica, onde quer que seja, qual templo religioso que a gente frequente, qual seja a nossa convicção religiosa. Mas Emmanuel está mostrando para a gente a necessidade de sairmos da zona de conforto, a necessidade da gente não estacionar, a gente continuar, trabalhar, né? Seguir o nosso caminhar, que é o que a gente veio fazer aqui. Então, convido a todos para que a gente, envolvidos com essas palavras, que a gente eleve os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Mestre querido, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida aqui na Terra. Obrigada pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de conhecermos a verdade e podermos guiar o nosso caminhar da melhor forma possível, cuidando das nossas dificuldades espirituais, tentando nos melhorar a cada dia, Mestre. E pedimos a sua ajuda para que consigamos empreender essas modificações da melhor forma possível, para que a gente não estacione, para que a gente consiga perseverar no caminho do bem, no seu caminho, mesmo com as dificuldades, os empecilhos, as pedras do caminho, Mestre. Pedimos a sua ajuda e somos infinitamente gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Muito obrigada por tudo, que o Senhor fique conosco, nos envolvendo e nos amparando na noite de hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos lá, né? Vamos às nossas
reflexões da noite de hoje. Bom, hoje a gente vai falar sobre a parábola da candeia. E a gente vem com uma sequência de estudos, né, na Casa da Paz, tratando justamente das parábolas, porque elas têm uma importância muito grande para o nosso caminhar. A gente sabe hoje, a gente já sabe que os ensinamentos de Jesus, eles são atemporais. Eles são atuais em todos os tempos. Que nada mais é do que Jesus falou para nós: estarei convosco até o fim dos tempos. E ele está conosco. Jesus nunca se retirou da terra. Ele deixou seus ensinamentos, ele deixou todo o seu ministério, né, para servir de exemplo para a nossa caminhada. E as parábolas, elas são uma ferramenta para a gente poder compreender a necessidade da nossa transformação. E é interessante quando a gente se debruça para estudar as parábolas, que a gente percebe que Jesus utilizava sempre imagens cotidianas. Ele usava situações do dia a dia para poder trazer para a gente os ensinamentos necessários. E mais importante ainda, ele trazia de acordo com a nossa capacidade de compreensão. Né? Ele trazia as situações cotidianas, as imagens do cotidiano, porque era o que a gente conseguia alcançar naquele momento. Tanto que para nós, até hoje, é um tanto complexo compreender algumas parábolas, algumas situações, justamente porque a gente tem um nível evolutivo, né, um nível espiritual ainda muito precário para compreender toda a profundidade dessas parábolas. A espiritualidade, é claro, traz para a gente ferramentas para a gente poder compreender, porque a gente sabe que a doutrina espírita é justamente essa ferramenta que Jesus nos trouxe para que a gente consiga compreender os ensinamentos, que a gente consiga esmiuçar mais o que ele trouxe para a gente, que a gente não foi capaz de entender ainda. Então, a parábola da candeia, que é a parábola de que a gente vai tratar, ela traz também uma imagem cotidiana, né? Uma imagem do dia a dia, para que, ainda que não seja a nossa realidade de agora, para a gente é absolutamente simbólica, é absolutamente rica de conhecimentos e de ensinamentos. E é interessante que as nossas dificuldades de compreensão, elas estão diretamente relacionadas ao nosso grau evolutivo, né? Então, a verdade está aí. A verdade chega para todos nós. Todos na humanidade têm acesso hoje à verdade. Mas a gente precisa entender e se analisar e perceber o que eu estou fazendo com esses conhecimentos, né? Com que olhos que eu estou enxergando a verdade? Qual é o grau da minha cegueira espiritual? Que nem o Emmanuel falou na lição, né? Muitos de nós estacionamos nas situações meramente, como é que eu vou dizer, físicas, nas situações materiais, nas reverências, como ele falou, que a gente cria rituais, né? Isso aí, rituais. E a gente se prende a isso como se isso fosse o suficiente e bastasse para que a gente evoluísse espiritualmente. E não é assim que funciona, né? A doutrina espírita já mostra para nós, a espiritualidade traz para nós o conhecimento de que é preciso muito mais. É parte da nossa caminhada, sim, estar na casa espírita, estar nos templos religiosos que nos fazem sentir bem, né? Então, e também não estar, porque cabe aí ao grau evolutivo de cada um, a necessidade espiritual de cada um. Mas a nossa ignorância ainda é muito grande. Então, a gente precisa observar, se analisar, buscar se conhecer para perceber o que ainda falta, o que a gente ainda precisa fazer para melhorar. Para a gente não sair daqui da mesma forma como chegou, né? Para a gente não chegar no plano espiritual e ter a triste notícia de que desperdiçamos uma encarnação. Que existem filas e filas de irmãos desejando a oportunidade da encarnação e nós que aqui estamos desperdiçamos as oportunidades. Então, vamos lá refletir sobre a parábola da candeia. É uma parábola curtinha, mas que é riquíssima de reflexões para nós. E ela aparece
no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Eu trouxe para nós a passagem que está no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, dos versículos 33 ao 36. E esse interessante que o nome desse trecho, né? Dessa aqui, onde está essa passagem, onde está a parábola, é a luz do corpo. E tem tudo a ver com o que a gente vai buscar compreender dessa parábola. E o Jesus disse assim, olha, e ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Então, vejam só, é uma parábola curtinha. E ele traz para a gente uma imagem, né, de uma situação que acontecia, né, que a gente não tinha questão da eletricidade. Então, a questão da candeia, de acender a candeia para poder iluminar o ambiente, trazer a luz ao ambiente. E a gente sabe que a candeia naquela época era como uma lamparina, né, que precisava do combustível para poder ser acesa. E o alqueire era como que era um cesto onde eles colocavam grãos, tanto que depois se tornou medida, né, um alqueire, né? Então tem a ver com essa cesta que eles colocavam os grãos, os cereais, enfim. E aí, partindo dessa análise, dessa observação dessa situação cotidiana, a gente pode perceber, começar a tentar tirar o véu das letras para entender o que Jesus estava tentando ensinar para a gente com essa parábola. O que ele estava tentando mostrar para nós? Que conhecimentos ele trouxe para a minha vida hoje, através dessa parábola, né? Então, vamos lá, vamos tentar entender. A gente vai pegar, assim, cada pedacinho e analisar, depreender o significado profundo de acordo com as nossas possibilidades, né? Com a ajuda da espiritualidade, é claro. Então, no começo ele fala assim, olha, ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto nem debaixo do alqueire, mas no velador, para os que entram vejam a luz. Olha que interessante, ele já coloca assim, e ninguém acendendo uma candeia. Ninguém nenhuma pessoa que acenda uma candeia, a coloca embaixo da cama, a coloca embaixo de um cesto. Por quê? O objetivo de acender a candeia é iluminar todo o ambiente. Então, é interessante que ele fala que ninguém faz isso, ninguém acende uma luz para esconder. E não sei se pode ser uma extrapolação de análise, mas a gente pode entender que quando ele fala ninguém, ele está se referindo a nós, os seguidores do seu evangelho. Nós que nos propomos a ser cristãos, a sermos trabalhadores na seara do Mestre, nós não devemos acender uma candeia e colocá-la debaixo do alqueire, né? Debaixo de uma mesa que seja, ou debaixo da cama, como tem na outra passagem. Tá? Então, todos nós temos que, quando acendemos, fazemos a busca por acender a nossa candeia, acender a candeia, nós precisamos colocá-la de forma que todos a vejam. A gente sabe que o exemplo arrasta. A gente já sabe disso, né? Então, ele já está convocando a gente, só nesse comecinho, para que a gente, enquanto aprendizes do seu evangelho, a gente trabalhe. Como falou a lição do Fonte Viva, que a gente coloque as mãos às obras, né? Então, aquele que acende a candeia, e o que é essa candeia? No livro Parábolas Terapêuticas, o Alírio Cerqueira, ele fala para nós que essa candeia é a verdade. Verdade essa com V maiúsculo, tá? Então, a candeia é a verdade
que traz a oportunidade para a gente de autoiluminação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade é a ferramenta que nós temos para podermos nos auto-iluminar, para que a gente possa fazer com que a nossa centelha divina se ilumine, porque nós trazemos o divino dentro de nós. Deus está em nós, em nossa centelha divina. E o que é centelha divina? É vamos dizer assim, esse ponto de luz que a gente traz com todas as virtudes íncitas, com todas as coisas boas, o divino está ali dentro. Só que a gente, com o passar das nossas encarnações, a gente cria uma casquinha, como se fosse aquela casquinha bem fininha, assim, né? Que é o ego, que são as ideias equivocadas a respeito da vida, a respeito da caminhada, que a gente vai cristalizando. E isso faz com que a nossa luz interior seja abafada, que ela seja ocultada. Mas o Mestre, trazendo para nós a verdade, através dos seus sermões, através das suas ações no bem, ele fez com que a gente tivesse a possibilidade de quebrar essa casquinha do ego, fazer com que essa verdade acenda a nossa luz interior. Então, a candeia é essa verdade que a gente recebe. E a gente escolhe se a gente vai fazer com que essa verdade, com que essa candeia se ilumine, ou a gente vai deixar ela apagadinha, vivendo no automatismo, vivendo as situações de forma material, sem trazer para a nossa vivência, sem trazer para o nosso íntimo a realidade espiritual que nós somos, esse olhar espiritual da vida, das situações. Né? Então, esse conhecimento da verdade é a chavinha que a gente tem para compreender o nosso papel aqui na Terra, para a gente compreender quem somos nós, o que viemos fazer aqui. A verdade está aí para nós. Né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, as obras básicas da doutrina estão aí para descortinar para a gente o mundo espiritual, de acordo com a nossa capacidade de compreensão, é claro. Mas a verdade está aí, explicadinha, que a doutrina espírita ela veio explicar o que Jesus veio exemplificar. Então, o que a gente está fazendo com essa verdade? A gente está iluminando essa verdade, a gente está trazendo luz ao nosso coração, modificando o nosso sentir, o nosso pensar, ou a gente está deixando ela apagadinha, escondidinha, porque a gente tem o péssimo hábito de só lançar mão dos conhecimentos, da verdade, do evangelho, de acordo com o que convém a nós, que entra em acordo com o que eu desejo, com o que eu quero, não com o que tem que ser. Infelizmente, muitos de nós fazemos isso, e é algo que a gente precisa prestar muita atenção. E aí o Alírio, ele fala para a gente nas parábolas terapêuticas o seguinte, ó, a partir do início da superação da ignorância do não saber, que é fundamental, pois é a base da edificação, o aprendiz é convidado a começar a exercitar a superação da ignorância do não sentir. Olha que interessante. Então, a gente precisa superar, olha só, superação. Superação pressupõe trabalho, pressupõe ação, movimento. Então, ele fala para a gente que a gente precisa, de início, superar a ignorância do não saber, ou seja, de não conhecer a verdade, que nós já conhecemos a verdade. Então, a gente superando a ignorância do não saber, que ela o conhecimento da verdade é fundamental porque é a base da edificação, ou seja, é a base sólida que eu vou criar para poder me sustentar no meu caminhar, para me sustentar no meu crescimento espiritual diante das situações difíceis que chegam o tempo todo para nós. Então, o conhecimento é a base. Mas como que eu vou cimentar essa base? Como que eu vou fazer com que ela fique bastante sólida, com um concreto, para eu poder ter firmeza na minha caminhada?
E ele fala que é a superação da ignorância do não sentir. Bom, então, meus irmãos, só conhecer a verdade não basta. A gente precisa sentir a verdade. A gente fica, caramba, e como que eu vou fazer isso, né? Porque, por exemplo, a gente participar de todos os grupos de estudo da nossa casa, a gente ler bastante, a gente saber várias perguntas do Livro dos Espíritos e passagens do Evangelho, eu posso saber, conhecer intelectualmente, mas conhecer não é sentir. Sentir vai todo um caminho que a gente, todo um movimento que a gente precisa fazer de trabalho, aí entra a lei do trabalho, que é uma lei divina, uma lei moral, para que a gente consiga superar essa ignorância do não sentir, que é um movimento muito importante. E achei muito interessante que no livro do Alírio ele traz para a gente justamente uma visão do que seria a diferença entre o saber e o sentir. E ele fala o seguinte para a gente, que a gente se imagine dessa forma, a gente está dentro da nossa casa, uma casa com a porta fechada, com as janelas embaçadas. E do lado de fora, eu sei que está um dia ensolarado, de céu limpo, aquele sol maravilhoso que aquece a nossa pele, que traz aquele bem-estar gostoso, que nem a gente tem oportunidade dessa bênção de viver aqui onde a gente mora, né? Então, a gente está dentro dessa casa sabendo que lá fora o dia está lindo, maravilhoso, iluminado, com aquele sol maravilhoso. Mas, quando a gente sabe isso e a gente observa pela janela embaçada, a gente só tem a ideia. Eu tenho mentalmente a ideia do que está acontecendo lá fora. Mas não é a verdade. Eu tenho a ideia, mas eu não tenho a verdade. Aí ele fala o seguinte, mas se a gente sai, a gente faz um movimento de abrir a porta e sair dessa casa. E a gente vai para o quintal. E aí a gente consegue sentir aquele solzinho na pele, a gente bota aquela cadeirinha no quintal, aí sente aquele toque dos raios solares tão gostoso, a gente ouve os pássaros cantando, a gente observa a natureza, vê como é que o sol age sobre a natureza. Aí sim a gente pode sentir de fato aquilo que a gente só sabia intelectualmente. Olha que interessante essa visão que ele traz. Então, enquanto eu estou vendo pela janela embaçada, eu só sei, eu só conheço, mas eu não sinto a verdade. Eu sentir o sol tocar a minha pele, eu passei daquele grau da ignorância do não saber e superei a ignorância do não sentir. Eu passei a sentir a verdade. E essa é a diferença da dimensão do saber para o sentir. A gente sabe a verdade, gente, a gente estuda, né? A gente sabe a verdade pelas nossas janelas embaçadas. O que embaça a nossa janela? Nosso ego, nossas escolhas equivocadas, o nosso sentir equivocado. Mas se a gente não é só limpar a janela, a gente sai, a gente abre a porta e sai da ignorância, a gente consegue sentir. E sentir, como ele mostrou, é movimento, é trabalho. Né? Então, a gente, para poder acender a candeia, que é a verdade, a gente precisa fazer um movimento de sentir a verdade. Então, vivenciar vem logo depois do sentir. Eu sinto, então eu coloco em prática na minha vida. Depois de você experimentar o sol aquecendo o seu corpo, você vai sempre buscar o seu lugar no sol para se aquecer. A gente passa a vivenciar a verdade quando a gente sente. Olha que interessante, né? A gente só vive a verdade quando a gente sente. E sentir a verdade faz com que a gente sempre busque o nosso lugar ao sol. A gente tem acesso à verdade
Verdade essa que o Cristo exemplificou para nós e que o Espiritismo veio explicar. Então, conhecer a verdade é sentir. E Jesus é um exemplo perfeito de nós de sintonia, de comunhão com a verdade. Jesus é a verdade, que para a gente veio personificada, né, em sua figura. Mas Jesus é a verdade porque ele está em comunhão plena com o Pai. E aí vem uma pergunta importante. A gente só está carregando a candeia ou a gente está colocando nela o combustível e iluminando essa candeia? A gente já sente a verdade? É claro que no nosso patamar evolutivo, sentir plenamente a verdade ainda não é a nossa realidade. Mas qual é o movimento que eu estou fazendo? Eu estou abrindo as janelas, eu estou abrindo as portas, eu estou saindo do meu lugar comum, da minha zona de conforto, para poder sentir a verdade e me tocar? Então, como é que a gente faz isso? Através do trabalho. Trabalho. E esse trabalho não é só físico, né? A gente sair de casa e trabalhar no nosso emprego. Não. É um trabalho também espiritual. Um trabalho de superação, de transformação, de ressignificação de tudo que a gente construiu até aqui. E é interessante que o trabalho é justamente o exercício das nossas virtudes. O trabalho é o óleo, é o combustível que vai fazer com que a luz da verdade seja acesa em nosso coração. É o que vai fazer com que brilhe a nossa luz. Como Jesus disse, brilhe a vossa luz. Então, precisamos acender a candeia, precisamos iluminar a verdade em nossos corações, nos auto-iluminarmos. E isso só é possível através do trabalho, que é o óleo, que é esse combustível que vai ser usado para que nós nos auto-iluminemos. Então, ninguém acende uma lâmpada, como diz a parábola, ninguém vai fazer esse trabalho de auto-iluminação para si mesmo, só para si mesmo, até porque não tem nada a ver com uma compreensão ou com sentir a verdade. Então, aquele que está buscando se auto-iluminar, ele vai iluminar assim como a candeia. Ele vai... A gente, na verdade, a gente é convidado por Jesus para fazer esse movimento de autoiluminação. A gente se autoiluminar para servir de exemplo, servir de luz para aqueles que estão em nossa caminhada junto conosco. Não existe você exercitar um processo de autoiluminação e querer guardar aquilo só para você, né? A gente se autoilumina por nós e para que a gente possa trabalhar na seara do Mestre, ajudando a iluminar o caminhar dos nossos irmãos. Como disse Paulo em Coríntios, para que nós sejamos cooperadores de Deus e embaixadores do Cristo. Olha que responsabilidade. Conhecer a verdade é uma responsabilidade absoluta. A quem mais é dado, mais será cobrado, né? Então, a gente precisa, para ontem, começar esse processo de autoconhecimento e de autoiluminação. E a parábola continua. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Se a gente pega essa passagem da parábola e interpreta ao pé da letra, que a gente vinha fazendo há muito tempo, né? A gente vai achar essa fala de Jesus um tanto estranha. Que nem fala, né, que se vosso olho for motivo de escândalo, sua mão for motivo de escândalo, arrancai-a. E a interpretação ao pé da letra é o que faz com que a gente fique na ignorância. Então, para a gente seria um tanto estranho. A candeia do corpo é o olho. Mas é muito interessante, né? Eu lembrei quando estava estudando, né, tentando refletir um pouquinho, aquela frase, né, que é a expressão que é comum, que a gente já conhece, que fala que os olhos são a janela da alma, são as janelas da alma. E essa frase encaixa perfeitamente aqui no significado dessa passagem da parábola. Por quê? O olho é um reflexo de nós, né? Do eu essencial, nós espíritos. O que eu estou trazendo dentro de mim? É o bem?
É a ausência do bem? O que eu estou trazendo dentro de mim? E os meus olhos vão ser um reflexo do que eu estou trazendo, do que eu estou fazendo com a verdade dentro do meu coração. Então é interessante que Jesus falou que se a candeia do corpo é o olho, então nós, espíritos, precisamos nos autoiluminar, né? A gente precisa fazer com que essa candeia se acenda, esse olho, nosso olho, né? Nós espíritos, sendo simples, também todo o corpo será luminoso, ou seja, se nós somos simples, nós nos colocamos na posição de aprendizes da vida, de aprendizes do mestre, do pai, nós nos iluminaremos. Todo o seu corpo será luminoso. Mas, se a gente quer continuar dentro da casinha com as janelas embaçadas e a porta fechada, se a gente continuar estacionado, parado, e não fizer o trabalho que precisa ser feito, como ele fala, se for mal, também todo o teu corpo será tenebroso. Ou seja, se nós estacionarmos, nós não trabalharmos esse bem que trazemos, ou aquele que trabalha a ausência do bem, porque também existe, todo o teu corpo será tenebroso, ou seja, tudo que você vai irradiar para o mundo, para o seu próximo, não vai ser luz, vai ser a ausência de luz. E aí tem uma passagem no texto de Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, no capítulo 42, que ela fala assim, olha, mantenha acesas as lâmpadas dos olhos e contempla tudo com amor, a fim de que as belezas povoem as paisagens do teu pensamento. Ou seja, mantenha acesas as lâmpadas dos olhos, que a gente, quando trabalha essa verdade em nosso coração, essa simplicidade, bem-aventurados os simples, né? Quando a gente trabalha essa simplicidade, a gente contempla o mundo com amor, porque a gente já está superando a ignorância do não sentir. A gente já está começando a entender que as situações que acontecem na nossa vida são amor, o amor do Pai por nós. Elas acontecem de acordo com o que a gente necessita passar para crescer, para se autoiluminar, porque a nossa meta é sermos espíritos crísticos, é nós sermos luz como o nosso mestre. Então, as situações chegam para que a gente se autoilumine, não para que a gente fique lá quietinho, encolhidinho, na vitimização de que eu sou um pobre coitado, de que situações são... Eu não mereço aquelas situações. Não, é para a gente crescer. Então, Joana diz para a gente que quando a gente está trabalhando esse bem, esse amor no nosso coração, tudo ao nosso redor passa a ter uma dimensão diferente. Quando a gente troca a lente do óculos em relação à vida, a gente consegue enxergar de outra maneira, né? Então, manter acesas as lâmpadas é trabalhar a nossa candeia interior. Porque essa candeia está dentro da gente. A gente lembra lá que a espiritualidade já falou para nós que nós trazemos as leis divinas gravadas em nossa consciência. A verdade está em nós. A questão é que a gente precisa fazer esse movimento de autoconhecimento para conhecer a nossa verdade. O que eu trago, o que eu construí ao longo das minhas encarnações e que fez com que eu fosse quem eu sou hoje. E quem eu sou hoje? Quem sou eu? Essa é a nossa verdade com V minúsculo. Para então, conhecendo essa minha verdade, eu poder fazer tudo o que estiver ao meu alcance para poder alinhar a minha verdade com a verdade universal. É isso que a gente precisa desenvolver aqui na nossa caminhada, né? Então, o conselho da Joana, ela vem justamente para nos alertar. E a parábola do mestre veio para nos alertar e tenta nos alertar até hoje. Se estamos trabalhando as nossas virtudes, a gente vai se libertando das amarras que o ego cria, dessa casquinha que a gente criou do ego na nossa caminhada, né? Fazendo com que brilhe a nossa luz interior. Nós somos luz.
só que ainda bem pequenininha. Precisamos fazer com que ela cresça. E aí Jesus continua nos alertando na parábola. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Olha, observa, analisa, acolhe o que você traz dentro de ti, cuida e transforma em luz. Vê, pois, analisa qual é a sua verdade, né? Para que você consiga trabalhar as suas imperfeições, as suas dificuldades, para se alinhar à verdade universal. Então, que nem quando Jesus trouxe para nós as bem-aventuranças, foi aquilo, a chave de tudo aquilo que a gente precisa fazer na nossa caminhada para sermos bem-aventurados, para sermos mais felizes, para termos uma caminhada mais pacífica, para termos uma caminhada mais leve. E não quer dizer que nós não vamos sentir dor, que nós não vamos ter tristezas, decepções, medos, angústias. Não. Porém, quando a gente está buscando seguir o Evangelho do Mestre, viver, sentir o Evangelho do Mestre, essas situações se tornam mais leves. As situações não são tão pesadas e a gente consegue ter um olhar amoroso em relação a elas. A gente não deve permanecer nas trevas da ignorância do conhecer e na ignorância do sentir. A gente precisa buscar os grupos de estudo da nossa casa espírita, a gente precisa buscar fazer os estudos complementares na nossa casa, né? No que os livros, nas obras subsidiárias, aqui a gente tem acesso. A gente precisa conhecer a verdade. Precisa conhecer, porque quanto mais conhecimento, mais ferramentas nós temos para poder viver, sentir essa verdade e tornar nossa vida mais leve. Mas como que a gente faz isso? Né? Como é que a gente vai superando essa ignorância? A ignorância do conhecer a gente já sabe como fazer. Mas e a ignorância do sentir? É trabalhar. E Joana de Ângeles continua advertindo para a gente. Mantenha acesas as lâmpadas dos olhos e contempla tudo com amor, a fim de que as belezas povoem as paisagens do teu pensamento. Externa apenas o que possa ajudar. Olha só. E silencia tudo aquilo que fere e martiriza, pois o homem superior é considerado não pelo muito que diz, mas pelo conteúdo enobrecedor do que carregam suas palavras, porque a boca fala do que o coração está cheio. E aqui a Joana toca para a gente num ponto muito importante. A gente pode conhecer tudo, conhecer todo o Evangelho, conhecer todas as obras básicas da doutrina espírita. A gente pode ter esse conhecimento. Mas quando Jesus falou para nós que a gente não deve acender uma candeia e colocar embaixo do alqueire, muitos irmãos interpretam como se a gente tivesse que sair pregando. A gente tinha que sair pela rua pregando e violando, inclusive, a individualidade do próximo, violando a crença do próximo. Que a gente tem que impor o Evangelho do Mestre aos nossos irmãos, porque eu sei que é a verdade e faz bem e é o que a gente precisa fazer. Não, não é isso. O que a Joana fala para a gente, e aqui é muito importante, é que a gente coloque para fora tudo aquilo que a gente está trabalhando no nosso coração, que a gente exteriorize, que a gente faça brilhar a nossa luz para poder iluminar o outro, mas não pela força, não pela imposição, mas pelo exemplo, a força do exemplo, né? E ele continua na parábola. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Então, aqui, Jesus está se remetendo diretamente ao nosso processo de evolução espiritual, né? Toda a parábola, essa parábola da candeia, como todas as outras, ela traz recomendações do Mestre sobre o ser espiritual que nós somos, as escolhas espirituais que nós estamos fazendo e aquelas que a gente precisa fazer em caráter de urgência. A gente já sabe, né, que o nosso planeta ele está passando um momento de transição. O que é isso, né? Ele está saindo
de uma condição de um planeta de provas e expiações e passando para um planeta em regeneração. E a gente está quase no auge desse processo de transição. E as situações estão se tornando cada vez mais difíceis, mais complexas. Por que elas estão se tornando difíceis? Porque a transformação energética do nosso planeta está demandando uma transformação energética nossa, para que a gente esteja alinhado, para que nossas energias sejam compatíveis com as energias do planeta. E essa transformação é, obviamente, para melhor. As vibrações estão ficando mais elevadas. Então, os espíritos que não estavam buscando essas transformações, esse sentir, essas vivências, estão assim polvorosas, estão sendo instigados pelo mestre, pelas situações, para que eles melhorem, para que eles busquem a sua autotransformação. Nós estamos sendo convocados para nos transformarmos, para modificarmos o nosso caminhar, o nosso sentir. Então, as situações estão borbulhando, né? Situações difíceis estão borbulhando em todos os lugares, todos nós estamos vivenciando situações complicadas na nossa caminhada, né? Então, a gente precisa modificar o nosso caminhar para ontem. A gente precisa cada vez mais enxergar que as situações difíceis que estão chegando são para o nosso bem, para a nossa melhoria, e elas estão demandando as nossas decisões alinhadas com o alto, mais acertadas, mais conectadas com a espiritualidade maior. Então, nessa passagem, o mestre está convocando a gente para o nosso trabalho autoiluminativo, né? Toda essa parábola, né? Porque a nossa evolução espiritual é certa. A gente pode querer adiar, a gente pode querer parar, frear, estacionar, como disse no Fonte Vivo Emmanuel, mas em algum momento a gente vai ser empurrado, né, pelo mestre, pelas situações, para que a gente vá para frente, porque o caminho é para frente, para o alto. A gente pode querer adiar, a gente pode adiar, mas chega uma hora que é urgente a transformação. Então, vai chegar um dia que a gente vai ser que nem o mestre, a gente vai ser todo luz. Será todo luminoso, como ele diz, todo o teu corpo é luminoso, porque a candeia é a verdade, e nos iluminará com o seu resplendor, ou seja, por completo, que é o que a verdade já fez com o mestre. O mestre é todo luz, e de uma luminosidade absoluta, de que a gente não tem noção. A gente não tem como dimensionar. Basta a gente lembrar do encontro de Saulo com Jesus na estrada para Damasco. A luminosidade do mestre é tamanha que Saulo ficou cego. Então, é essa luminosidade que é justamente a comunhão perfeita com a verdade, com o sentir a verdade, viver a verdade, que foi o que o mestre fez. E é interessante que a Joana de Ângeles, nesse mesmo texto, ela fala da importância da gente direcionar adequadamente o que ela chama dos aparelhos preciosos de que se encontram investidos os homens. É muito interessante, né? A Joana, ela traz para a gente sempre uma perspectiva muito profunda e importante a respeito da nossa caminhada, do ser espiritual que a gente é. E ela diz o seguinte, ó: lâmpadas são os olhos derramando claridade pela senda por onde correm os rios dos dias, acionando as alavancas do movimento humano na extensão do progresso. Receptores são os ouvidos, por cujos condutos as vozes da vida atingem o espírito eterno, momentaneamente revestido pela matéria, de forma a ajudá-lo no crescimento e na evolução. Transmissor eficaz é a boca encarregada de exteriorizar as impressões que transitam dos centros pensantes ao comércio exterior da vida. Então, Joana fala para a gente que lâmpadas são os nossos olhos, ou seja, nos autoiluminando, iluminamos a candeia. Receptores são os ouvidos, e transmissor eficaz é a boca. Então, a gente precisa trabalhar
as ferramentas que nós temos aqui na Terra. O nosso corpo é ferramenta de empréstimo do Pai como ferramenta de desenvolvimento espiritual. E a Joana chama a atenção justamente para isso, que os nossos olhos, eles precisam transmitir a claridade. Os nossos ouvidos precisam absorver apenas aquilo que vai, como ela diz, o espírito, atingir o espírito eterno. As vozes do bem, as vozes do amor. Então a gente precisa ter cuidado, muito cuidado com o uso que a gente faz, as decisões que a gente toma, o uso que a gente faz desses aparelhos do corpo, que são instrumentos do espírito. Ou cuidar, a gente tem um hábito péssimo, né? Da gente trazer para nós os presentes que os outros nos dão, mas que não nos pertencem. Então, a gente ouvir, né, muitas situações equivocadas e a gente traz para nosso coração como se fosse verdade. E aí a gente vai sujando as nossas vidas da nossa janela, né? E a gente vai guardando mágoas, ressentimentos, sentimentos equivocados. Então a Joana chama a nossa atenção para ter cuidado com o que entra pelo nosso ouvido e o que a gente armazena. E a boca, não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e só uma boca. A boca é para falar somente o que edifica. A boca é somente para amparar, para ajudar, para falar aquilo que estiver em acordo com a verdade. Só que a gente, infelizmente, fala mais do que ouve, quando a gente deveria ouvir mais do que falar. Prestar mais atenção nas situações, prestar mais atenção no que chega até nós e falar somente o que é necessário. E a gente erra tanto, a gente ainda se equivoca muito, né? Então, meus irmãos, essa parábola, ela vem para a gente como um alerta muito grande, que Jesus trouxe e continua trazendo para que a gente preste bastante atenção no que a gente tem feito da verdade. O que a gente tem feito dos nossos conhecimentos sobre a verdade? A gente está trabalhando? A gente está sentindo? A gente está procurando enxergar o que a gente traz no coração ainda de equivocado, de dificuldade? Não coloquemos como defeito, mas como dificuldades, porque essa que é o que é, né? É uma dificuldade, é a impaciência, é a inveja, é a maledicência, é o orgulho, a vaidade, enfim, o que eu trago dentro de mim? E não é vergonha a gente reconhecer para nós mesmos o que a gente ainda precisa melhorar, que é muita coisa, nós ainda somos espíritos bem inferiores, a gente precisa mudar muita coisa. Mas como é que eu vou mudar se eu ainda não consigo reconhecer o que eu preciso mudar? Então, essa parábola vem justamente para mostrar para a gente, olha, a verdade está aí. Todas as ferramentas de que vocês precisam, eu já dei. O que você está fazendo para se auto-iluminar? Você está colocando na sua caminhada o combustível, o óleo, o trabalho para poder se auto-iluminar? Você está fazendo isso na sua caminhada? Isso é que Jesus veio fazer a gente pensar, tentar fazer com que a gente reflita muito, muito para muito além da imagem cotidiana que ele trouxe, mas a situação espiritual que ele veio trazer para nós. E que a gente a cada dia possa se iluminar mais, possa viver a verdade, que a gente possa se diminuir para que o Cristo cresça na nossa vida. É isso que a gente precisa fazer. E aí eu gostaria de terminar com um trechinho do capítulo 81, A Candeia Viva, do livro Fonte Viva, que diz assim: prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não esqueças que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão, redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade
na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco, que toda essa verdade que a gente tem acesso, que a gente já conhece, possa se transformar em ferramenta de autoiluminação no nosso dia a dia, e que a gente possa cada vez mais brilhar, fazer brilhar a nossa luz, que é a tarefa que só cabe a nós. A gente não tem como transferir para ninguém, né? Só a gente é responsável pela nossa evolução espiritual. E eu convido vocês para que juntos a gente leve os nossos pensamentos novamente ao Mestre, em agradecimento, né? Mestre Jesus, muito obrigada. Muito obrigada por estar conosco sempre, por nunca ter nos deixado a nossa própria sorte, porque estaríamos perdidos, Mestre. O quanto ainda somos ignorantes, o quanto ainda temos dificuldade, Mestre, de viver o Teu Evangelho, de viver a verdade, de enxergarmos e aceitarmos as nossas limitações. Que o Senhor possa nos iluminar, nos envolver com o Seu amor, nos ajudando, Mestre. Cada dia a gente tenha força, empenho, dedicação nesse trabalho de autoaperfeiçoamento. Muito obrigada por tudo, Mestre. Que a Tua paz possa estar conosco em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, então, obrigada pela companhia na noite de hoje. Obrigada pelo carinho de todos. Que a paz do Mestre possa nos envolver. E até a próxima, se Deus quiser.